macro-região fecha 2023 com saldo considerável de investimentos. Ao todo, as 4 regiões administrativas receberam mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais, dinheiro que colabora com o desenvolvimento dos municípios. Mais de 1,5 bilhão de reais. Esse foi o saldo de investimentos que a região administrativa de Ribeirão Preto recebeu ao longo de 2023. O levantamento foi feito pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, a SEAD, e aponta que o valor é 29 vezes maior do que o que foi aplicado em 2022 na mesma localização. Uma quantidade tão grande de dinheiro sendo injetada na região tem 2 grandes benefícios. O primeiro deles é que esse dinheiro vai chegar no comércio, no setor de serviços e isso obviamente contribui com a geração de empregos, com a circulação de recursos na economia e favorece toda a economia local. E também temos a questão da injeção dos recursos em investimentos. Esses investimentos em infraestrutura que o governo está fazendo vão possibilitar que a gente aumente a produtividade local e produtividade é riqueza, produtividade é mais dinheiro chegando aqui porque nós estamos produzindo mais bens devido a essa infraestrutura. E isso favorece todo o setor econômico da região. Ele contribui para entrar num círculo virtuoso, né? Então, quando você tem um investimento produtivo, você atrai fornecedores, você contrata gente, né? Você contrata prestadores de serviços e você acaba estimulando a economia. Então, é um dinheiro que entra e que vai estimular você ter uma circulação de dinheiro maior e, consequentemente, remunerar melhor as pessoas, o governo arrecada mais, então acaba sendo um círculo virtuoso. Os aportes foram direcionados para diversos setores. O que mais recebeu recurso foi o da infraestrutura, quase 80% do total. Na sequência, a aplicação foi de 19,5% em serviços e 2,75% na indústria. Significa que nós vamos estar gerando condições em termos de logística, de disponibilidade de energia elétrica, recursos energéticos em geral, que vão ser utilizados para fins produtivos ou para fins de melhoria da qualidade de vida da população. Quando eu melhoro o trânsito na cidade, eu melhoro também a produtividade das pessoas. As pessoas perdem menos tempo circulando pelas ruas e podem perder mais tempo aí descansando ou até trabalhando. Então, esses recursos que a gente perde nesses translados ou em questões logísticas ou em falta de energia, acabam prejudicando a economia. A indústria, você tem as complexidades adicionais, né? Então, a gente está num ambiente, ele acaba sendo um ambiente hostil para a empresa, né? Então, você tem uma carga tributária muito elevada, a gente tem um sistema tributário muito complexo, a gente tem a questão do governo também de instabilidade política, de instabilidade jurídica, e tudo isso acaba atrapalhando, desestimulando o empresário a investir. Porque para ele investir, ele precisa de ter estabilidade. Como são investimentos que demoram para se concretizar e efetivamente entrar no mercado, o que o empresário pensa? Eu preciso de estabilidade. Quanto mais estabilidade, mais investimento a gente tem. Além de Ribeirão Preto, as regiões administrativas de Franca, Barretos e Central, que envolve as cidades do entorno de São Carlos e Araraquara, também tiveram um grande protagonismo em relação ao governo estadual. Somados, todos os investimentos feitos na macro-região ultrapassam 4 bilhões e 300 milhões de reais. Um número alto e que colabora com o desenvolvimento dos municípios. Todo investimento dessa monta, dessa magnitude, seja em Ribeirão, seja em Franca ou em outras cidades da região, tem um impacto significativo sobre a região toda, porque, na verdade, isso aqui é todo um grande ecossistema econômico, vamos dizer assim. Então, tudo está interligado e quando uma região prospera, uma cidade prospera aqui dentro da região, isso repercute em toda a economia local. Então, a gente, com certeza, esse investimento traz benefícios para toda a região, independente em qual cidade ele está sendo aplicado. O gerente regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo acredita que o potencial da macro-região é ainda maior, mas o cenário econômico precisa melhorar para que o empresário invista mais. Qual que é o cenário que a gente projeta aí nos próximos anos? A gente tem uma estabilidade muito grande, né? A gente olha assim, o mercado global, a gente não vê sinais de aquecimento, de aumento da demanda, né? E isso com certeza vai refletir sim nos investimentos. Então, nossa expectativa é que nos próximos anos a gente tenha uma queda ou pelo menos uma manutenção nesses investimentos anunciados. É um reflexo normal para a gente estar mais no interior e de ter outras facilidades de acesso à infraestrutura de escoamento de produtos, né? E coisas nesse sentido. Mas assim, como eu falo, poderia ser muito melhor.
se a gente tivesse um sistema, uma estrutura que atraísse e não repelisse as indústrias. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Consultor econômico José Rita Moreira, já ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. A gente vai seguir falando sobre isso aqui. Moreira, a macro-região fechou 2023, então, com saldo considerável de investimentos, aí mais de 4 bilhões. De que forma isso colabora com o desenvolvimento na sua análise? Boa tarde, muito bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Primeiro, uma questão de justiça, né? Eu acho que a região que mais produz no estado, aí, boa parte do país, do estado que mais produz no país, gera uma infinidade de riqueza e aí entra efetivamente esse retorno que acontece, né, tanto de várias entidades, tanto públicas quanto privadas, e um papel importante do governo do estado também, que ele dá esse nível de garantia que estava sendo dito até agora pelos entrevistados, né, essa sinalização de segurança de poder investir, e é isso que a gente vê que está acontecendo aqui. Então, é extremamente positivo e que venham mais, porque a nossa região tem um potencial gigante de produzir riquezas. E esses aportes, ainda que direcionados a municípios específicos, eles acabam de alguma forma ou de outra colaborando com municípios vizinhos do entorno também, né? Exatamente, né? Se você melhora, por exemplo, a infraestrutura de Ribeirão Preto, na área da saúde, na área de lazer, na área de logística, seja como for, você acaba atraindo também as pessoas da região para interagir aqui na cidade, como já acontece com alguma frequência. E basicamente hoje nós somos muito reféns de rodovias, né? A gente está, o nosso meio ciclo modal de rodovias é o mais forte que existe, então boas rodovias, pista dupla, segurança, escoamento, tá? Isso facilita muito o entorno também e que essa união, né, essa integração possa repercutir em geração de resultados e receitas, viu, André? E é interessante que você destacou, Zé Rita, porque quase 80% do total realmente foi destinado à infraestrutura. É justificável esse quantitativo de investimento nessa área, né? Perfeito. Se você permitir mobilidade, permitir maior fluidez, né, para que os municípios se comuniquem, deslocamento, eu estou falando de repente, uma pessoa da região, ao invés de estudar em Ribeirão, fazer compra, ou até morar em uma cidade e trabalhar em outra, por que não? Isso acontece com bastante frequência e essa facilidade que se cria permite esse tipo de coisa. Então, acho que é um momento muito importante que a gente está vivendo aqui. Eu acho que ainda precisa mais de recursos para a gente poder, para o consumidor de maneira geral, perceber essas mudanças acontecendo e essa melhoria, mas que venham mais recursos aí sempre muito bem-vindos, viu, André? E principalmente mais recursos destinados também ao setor ou setores de serviços e indústria, são setores importantes também, né? Perfeitamente. Eu acho que ainda temos a estigma aqui em Ribeirão Preto, que temos um salário médio muito alto, isso afugenta as indústrias, né? Foi uma propaganda lá atrás que foi feita e hoje virou uma antipropaganda. Então nós precisamos provar, né? Eu acho que via a própria prefeitura tem um papel importante. Aliás, a origem da Coderp é isso, né? Que não faz isso, mas deveria ser. É isso, é divulgar, é fortalecer a imagem, é provocar incentivo para atrair mais investimentos, mostrar que o salário médio aqui não é tudo isso e que nós temos excelentes universidades aqui produzindo mão de obra especializada. Então temos tudo. Facilidade de escoamento, temos tudo para atrair boas indústrias. O que falta é realmente o marketing e provar isso para a sociedade que a gente possa trazer e gerar mais riqueza ainda para o município. Só marketing ou algo a mais, Rita? Por que ainda que o empresário, o investidor se assusta ou não quer investir nessa nossa região, que é uma região importantíssima? Olha, você tem razão, não é só marketing, é mais que isso. Precisa ter algum incentivo, tipo de bonificação de algum tipo de impostos ou dar um período maior sem pagar determinada coisa, ou um incentivo em termos de área, ou incrementar distrito industrial ali de uma forma mais intensa. Enfim, criar benefícios, né? A questão de mão de obra também, acesso à tecnologia, facilidade de acesso a crédito também, para investir em equipamentos, em máquinas, em CAPEX de maneira geral, veículos. Então, eu acho que tem um conjunto de atratividade para apresentar para o empresário, porque ele tem o dinheiro, ele precisa montar a indústria, ele vai escolher quem dá as melhores opções, né? Até então, Ribeirão não estava na lista de prioridades em função disso, na minha opinião, tá? Em função do conceito de um salário médio muito alto, porque a renda per capita é muito alta. Mas nós sabemos que não é nada disso, pelo contrário. Temos um salário de mercado e temos mão de obra especializada, André.
Ajudando a entender todo esse cenário e a importância da nossa macro-região. Agradeço aqui José Rita Moreira, consultor econômico, mais uma vez pela gentileza conosco. Um grande abraço, Zé Rita. Muito obrigado, André. Até a próxima.